Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Coppola, Eduardo Bolsonaro tem motivo para pedir asilo nos Estados Unidos? Olha, a pergunta deveria ser se o Eduardo Bolsonaro tem motivo para voltar para o Brasil. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse, se o judiciário ativista partidarizado do seu país te perseguisse e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Prender alguém sem julgamento por meses, com base em provas forjadas, e jogá-lo numa solitária por dias a fio, a fim de obter uma delação sob coação, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura tortura. Impedir que uma pessoa presumidamente inocente dê entrevistas à imprensa, fale em público ou tenha redes sociais é uma violação explícita aos direitos humanos porque configura censura. E esse ponto aqui é inegável, porque até mesmo a mídia tradicional reconhece nos seus vários editoriais o autoritarismo do judiciário brasileiro e a prática da censura. O Estado de São Paulo, editorial de ontem, em português cristalino, o STF, garantidor maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão de censura. De acordo aqui com o jornal, o tribunal opera de abuso em abuso, de censura em censura. Folha de São Paulo, abril de 2024, já trouxe isso aqui outras vezes. O ordenamento jurídico impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Mas um ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil. E aí o jornal segue caracterizando essa prática como inconstitucional e autoritária. A censura no Brasil, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fato. E como ensina o manifesto aqui dessa emissora, os fatos não são interpretações, eles são indiscutíveis. Não existe alternativa para um fato. Portanto, se há tribunal de exceção, se há tortura, se há censura, há violação explícita dos direitos humanos, e essa violação deveria ser denunciada, deveria ser combatida por todo aquele que se diz defensor da democracia, como, aliás, tem feito o Eduardo Bolsonaro no Brasil e no exterior. Até porque tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição americana repudiam essas práticas. O problema é que aqui no Brasil, quem deveria guardar a Constituição, o STF, é justamente quem está sendo denunciado pela imprensa por agredir os direitos e garantias fundamentais do cidadão por meio de práticas autoritárias. E isso, óbvio, cria um ambiente hostil para a democracia e principalmente para os parlamentares da oposição. Porque quando o STF se transforma em um tribunal político dedicado a, aspas, enfrentar o bolsonarismo e editar o Brasil, não existe mais segurança jurídica para os críticos do Supremo. Aí, Basílio, o jeito é pedir asilo fora do país mesmo, aproveitar o ensejo para denunciar a censura a adversários políticos, os inquéritos sem fim, a pesca probatória, a escolha de alvos da investigação, a fabricação de provas, a delação sob ameaça, as prisões ilegais, as falsas acusações e a narrativa de um golpe de Estado que nunca foi tentado.
Então, se as instituições brasileiras se recusam a responsabilizar as autoridades que estão violando direitos humanos, fica a esperança de que as instituições americanas deem o exemplo e punam quem censura, quem tortura e quem persegue adversários políticos. Portanto, boa sorte ao Eduardo Bolsonaro. Acima de tudo, a anistia aos perseguidos do 8 de janeiro é uma pauta da justiça, do Estado de Direito e do devido processo legal. Não à toa, a manifestação lá em Copacabana reuniu multidões. De acordo aqui com estimativas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 400 mil pessoas compareceram ao ato em defesa dos injustiçados do 8 de janeiro. Ainda assim, o senhor Silvio Costa Filho, ministro do Lula, afirmou com todas as letras para a CNN: foi um ato esvaziado. Claramente é uma pauta que não dialoga com a sociedade brasileira. Isso aqui parece a imagem de um ato esvaziado, com os dois lados da Avenida Atlântica tomados e o povo ainda ocupando a faixa de areia. Esse negacionismo extremo do ministro Lula me lembrou uma passagem de Mateus, que por uma ironia do destino, Zé, está no capítulo 13, versículo 13. Mesmo vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, pois o coração desse povo se tornou insensível à verdade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Senhor Silvio Costa, aprendiz de Lula da Silva, por acaso o senhor não acredita nos seus próprios olhos? Vou te ajudar com mais um exemplo. Vamos falar de um evento realmente esvaziado, com uma pauta aí sim que claramente não dialoga com a sociedade brasileira. Para quem não se lembra, no começo desse ano, Lula da Silva convocou toda a sua militância e ainda mobilizou a elite dos 3 poderes para uma manifestação pública de repúdio aos atos do 8 de janeiro. A ideia era dar um grande abraço simbólico na democracia com a presença dos presidentes da República, do Senado, da Câmara, do STF, sem falar em outras autoridades, outros ministros aí do Supremo. Manchete da nossa CNN Brasil na véspera do evento, dia 7 de janeiro de 2025. Aspas, petistas temem que ato de 8 de janeiro com movimentos sociais seja esvaziado. O PT tem feito um esforço para convocar a militância com pedido de confirmação de presença antecipada e contato com movimentos sociais. Fecha aspas. Apesar de todo esse empenho do PT e das suas gargantas de aluguel na imprensa, esse aqui foi o resultado. Estão vendo? Meia dúzia de gatos pingados, formando aí um esquálido cordão vermelho. Um cordão vermelho que, infelizmente, como você pode ver, já é grosso o suficiente para estrangular a democracia. Mas o fato é que não tem nem 1000 pessoas aqui. Isso sim é um ato esvaziado que não dialoga com a sociedade. Um ato promovido pelo seu governo, ministro. Aliás, um governo que escolheu colocar na justiça os amigos e os companheiros do rei. É por isso que, segundo aqui o Datafolha, a aprovação do governo Lula está em 24%. É por isso que a avaliação positiva do STF, segundo a Poder Data, está em 12%. E vejam só que suprema coincidência. Nos últimos 2 anos, a aprovação do STF despencou de 31% para 12%. Ou seja, desde que eles decidiram tratar manifestantes e vândalos como se fossem criminosos e terroristas. Para a gente ficar em um exemplo, a cabeleireira Débora dos Santos, mãe de 2 filhos menores de idade, está presa há 2 anos, sem julgamento, por ter escrito uma frase com batom na estátua do STF. Se ela for condenada, gente, ela pode pegar até 17 anos de cadeia, que é uma pena maior que a de assassinos, estupradores, narcotraficantes e corruptos do Mensalão e do Petrolão. Essa mulher, ela não tem que ser apenas anistiada pelo Congresso, ela tem que ser indenizada pelo poder público. Nosso Estado deve desculpas para essa mulher, trabalhadora, mãe de família, que cometeu sim um erro leve, mas está sendo julgada como se tivesse cometido um crime grave. Achar que essa é uma pauta radical, Juliana, que não dialoga com a sociedade, é a prova definitiva de que o governo Lula vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta e por isso não entende.